E hoje, simbora falar de outra era da Disney. Dessa vez a gente vai falar do período que ficou conhecido como Era da Guerra. Já deixa o like aqui no vídeo, né? Se inscreve no canal para valorizar aqui esse trabalho meu de pesquisa. Esse é o segundo vídeo falando sobre as eras da Disney. Eu já fiz um falando antes sobre a Era de Ouro, né? Branca de Neve, Pinóquio. E esse é o segundo vídeo. A gente vai continuar falando aqui, então, hoje sobre a Era da Guerra. Sabe que depois que eu comecei a fazer essa série, né? Falando sobre as eras da Disney, eu percebi que eu deveria ter começado falando sobre os primórdios, né? Então já estou falando aqui que depois que eu acabar todas as eras, eu vou falar lá do início, da época dos curtas, do Oswald, do Mickey, né? Depois vou bolar um vídeo falando sobre isso, certo? Então primeiro vamos logo estabelecer quais são os filmes que vão fazer parte dessa era, para depois a gente explicar por que esse período ficou conhecido como Era da Guerra. Nós temos o filme Alô Amigos, de 1943, Você Já Foi à Bahia, de 1944, Música Maestro, de 1946, Como é Bom Se Divertir, de 1947, Tempo de Melodia, de 1948 e As Aventuras de Icabod e o Senhor Sapo, de 1949. E por que esse ficou conhecido então como período da guerra? Ora bola, porque ele aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Esse vai ser o período em que a empresa do Rato vai perder vários animadores para a guerra, para lutar na guerra, né? E isso vai interferir muito nas produções das animações desse período. Uma outra coisa também que a gente precisa saber estabelecer para esse período é que o orçamento também para os filmes desse período vão estar curto. A gente está falando de um período que a Disney não teve um retorno financeiro muito bom de algumas animações que vieram antes, como por exemplo o Fantasia, o Pinóquio, que não teve grandes bilheterias para a época, e também a guerra, né, vai atingir de cheio o orçamento do estúdio, né, que como eu disse vai perder animadores para a guerra. E aí uma das principais características então desse período vão ser filmes que vão ser formados por curta-metragem. Esses curta-metragens então vão se juntar para formar o longa de animação. Gente, como essa era considerada um pouco sombria, então também a gente vai ter aqui algumas animações que não vão ser tão lembradas pelo grande público, né? Talvez a gente tenha aqui alguns segmentos, como eu disse, esse período os filmes vão ser formados de curtas metragens, então talvez aqui a gente tenha alguns segmentos que sejam mais conhecidos, mas tem algumas pessoas que nem imaginam que esses segmentos, que esses curtam, faziam parte de um filme. O primeiro longa desse período, então, como eu disse, vai ser o filme Alô Amigos, de 1943, que traz aí então o icônico, conhecido personagem brasileiro, o Zé Carioca. Tenho que dizer que eu estou #chateado, porque eu achei que o Zé Carioca ia ter um outro personagem brasileiro, mas a Disney, na verdade o Lin-Manuel Miranda, jogou um balde de água fria na gente, dizendo que a animação que se passaria no Brasil vai se passar na Colômbia. É só um desabafo. Esse vai ser o período, então, que os Estados Unidos vai fazer a chamada política de boa vizinhança. Aliás, eu vou deixar aqui um card aqui, linkado, eu já contei um pouco sobre esse período, né? Sobre a história de como foi concebido o Zé Carioca. A gente vai ter, então, o Walt Disney aí viajando pelo Uruguai, pela Argentina, pelo Chile e para o Brasil para fazer, então, o Alô Amigos. E aí, então, quando o Pato Donald, ele viaja para o Brasil para conhecer o Brasil, né? E acaba conhecendo aí o malandro carioca do Zé Carioca. A gente não tem só o Pato Donald viajando aí, né? Por outros países da América Latina no Alô Amigos, a gente tem também o Pateta, né? E aliás, o Alô Amigos ele vai ser composto de 4 curtas para formar o longa de animação.
Em 1944 é a vez do outro longa, parecido aí com Alô Amigos, que é o Você Já Foi à Bahia, né? Onde mais uma vez alguns personagens da Disney vão viajar pelos países da América Latina na política de boa vizinhança que eu já expliquei para vocês. E é nesse filme que a gente tem a participação então da cantora mundialmente famosa, né, mais ativamente, a Carmen Miranda. Como é que faz chorar? E também a gente conhece aqui o galo mexicano Puchito. Ele que vai se juntar aí, né, ao Zé Carioca e o Pato Donald para formar aí o trio que ficou conhecido como os Três Cavaleiros. ¿Qué hubo, cuates? Bienvenidos a México. Palabra que estoy encantado de mirarlos aquí en México. Vamos, amigos. Donald. José. Caramba. Ahora sí somos los tres caballeros. Esse filme é formado de 7 segmentos, né? Inclusive na parte brasileira a gente tem músicas da Carmen Miranda, também ressaltando a culinária brasileira, os quindins de Iaiá, né? Então o filme Você Já Foi à Bahia vai seguir a mesma premissa parecida lá com Alô Amigo. Já em 1946 a gente tem um filme aí, Música Maestro. Esse filme, como o título sugere, ele vai ser focado mais na parte musical, ele vai ser bem musical. Disney está tentando resgatar aí o que ele mais ou menos tinha feito na época do filme Fantasia, né? Que também puxava bem pro lado musical, principalmente com músicas clássicas. Mas diferente de Fantasia, o Música Maestro, ele vai ter músicas mais animadas, né? Mais alegres. Fantasia era um tom mais sério e até um pouco sombrio. Inclusive o Música Maestro, ele vai ser um dos filmes do período que vai ter mais curta-metragem para formar o longa. Aqui a gente vai ter 10 curtas-metragens formando aí o Música Maestro. Já em 1947 a gente tem aí o longa Como é Bom Se Divertir. Dessa vez o longa vai ser formado por dois curtas até um pouco lembrado pelos fãs aí da Disney. A gente tem o primeiro curta contando a história do Bongo, que é um urso que trabalha em um circo, mas que sonha em se libertar para viver uma vida livre, né? Então, como grande clímax, graciosamente pulava de 99 metros em uma esponja molhada. E a gente tem também aí a parte segmentada que vai contar a história do Mickey e o Pé de Feijão, que é baseado lá na história clássica do João e o Pé de Feijão, só que dessa vez a gente tem aí o rato como protagonista dessa parte desse segmento. Na madrugada adentro, encontramos os granjeiros pasmos, olhando para um castelo muito acima da terra. Sua curiosidade foi atiçada, nada os faria recuar. Quem mora ali, homem ou monstro? E dessa vez, para tentar deixar os curtas mais coesos, né, apesar que os curtas aqui vão ser um pouco maiores, a gente vai ter aí a narração do grilo falante, né, que vai tentar aí unir as duas histórias, tanto a história do Bongo quanto a história do Mickey. Tempo de Melodia, como o próprio nome sugere, né, a animação lançada em 1948, vai ser mais um longa do período que também vai ter aí a música, né, como principal temática, né. Aqui a gente vai ter 7 segmentos de curta que vão se juntar para formar aí o Tempo de Alegria. Drums are drumming, then you can blame it on the rhythm of the samba, for there is something about the beat you cling to. E para terminar esse período, a gente tem aí a animação de 1949, As Aventuras do Senhor Sapo e do Icabod. E esse vai ser mais um filme que vai ser formado por 2 segmentos, a parte aí do Senhor Sapo e a parte aí do Icabod. No primeiro segmento a gente vai conhecer aí a história do Senhor Sapo, enquanto no segundo segmento, então, a gente vai conhecer aí a história do atrapalhado Icabod, que vai acabar se deparando aí com nada mais, nada menos do que o terrível, do que o temido Cavaleiro Sem Cabeça. Meu nome eu não sei. Icabod, Icabod Grey. Icabod, veja bem, Nome assim, não é de ninguém.
Vejam só como vem Ichabod Crane. Pois é, gente, veja como legal é a gente conhecer tão pouco aí a história da Disney, né? A história que a gente é tão fã e tem coisas que a gente nem imagina que a Disney fez. Acho que vale a pena vocês verem algum desses filmes, né? Verem alguns desses segmentos que são bem legais. Alguns, como eu disse, são mais conhecidos do que o outro. Então espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo aqui do Mundo Camundongo. E a gente promete voltar logo com outra parte aqui da história da Disney. Muito obrigado por vocês que assistiram mais esse vídeo. E até o nosso próximo vídeo aqui do Mundo Camundongo. Tchau!